Bom dia, olá gente, eu sou Elciane Torres e vou ser a professora de vocês na disciplina de Introdução à Harmonização Orofacial. Salientando que essa disciplina é de um grande privilégio, realmente, para a graduação. Nós tivemos agora digamos assim... Ai, meu Deus, agora você mais nem fala, pode voltar? Ai, Jesus, pois bem. Então, vou começar. Pronto. Bom dia, eu sou a Elciane Torres e vou ser a professora de vocês na disciplina de harmonização orofacial, né? A questão da harmonização orofacial é uma disciplina extremamente nova, né, que a gente vai abordar agora na graduação, que se torna um grande privilégio, né, que a gente só tem a oportunidade a partir de agora. E aí a gente vai primeiramente falar sobre a carga horária que nós vamos ter nessa disciplina, e nós vamos abordar sempre processos básicos da harmonização, certo? Então a carga horária vai ser de 60 horas, dividida em 40 horas teóricas e 20 práticas, certo? E aí no decorrer aqui eu vou explicar para vocês como isso vai acontecer, certo? Então, o que é que a gente vai querer fazer? A introdução dos conceitos básicos de harmonização na odontologia, incluindo a anatomia de face, é o resumo, né, da disciplina para vocês, incluindo a anatomia de face, técnicas de procedimentos estéticos não cirúrgicos, aplicação de toxina, preenchimentos dérmicos e discussão sobre ética, segurança e regulamentação na prática da harmonização facial. Lembrando que tudo que nós vamos falar, ele não vai ser feito em pacientes ainda, tá, gente? A gente vai fazer uma prática mais em manequins, a gente vai procurar fazer de uma forma que seja bastante interessante para que vocês consigam fazer, como é que eu posso te dizer, os ensinamentos fiquem bem na mente de vocês, certo? De forma que vocês possam futuramente aplicar esses conhecimentos em pacientes numa especialização, tá certo? Porque ainda assim na graduação a gente não pode fazer muita coisa, tá certo? Então o objetivo geral seria proporcionar aos estudantes uma compreensão abrangente sobre esses fundamentos, práticas introdutórias, capacitando vocês a entender as técnicas básicas com segurança ética na prática clínica odontológica. A harmonização, gente, ela é uma especialidade nova que sofre mudanças, né, o tempo inteiro, e que a gente precisa, antes de qualquer coisa, ter muita segurança e conhecimento nessa área, certo? Então, a gente precisa entender também de como é que ela pode ser aplicada, né, com bastante ética e conhecimento de intercorrências, certo? Sabendo de anatomia, né, de uma forma melhor. Então, por isso que nesses objetivos específicos a gente vai entender a anatomia facial relevante, né, para essas técnicas de harmonização, certo? Identificar indicações e contraindicações para procedimentos de harmonização facial. É importantíssimo a gente conhecer os materiais e as técnicas utilizadas, e vamos nos ater mais na questão da toxina e dos preenchimentos, né? Vamos ver a questão de como a gente vai marcar, né, esses procedimentos para que vocês possam dominar, e sempre dentro de princípios de ética e de segurança, tá certo? Então vocês vão ser capazes de desenvolver habilidades práticas em procedimentos da harmonização. Aqui eu dividi direitinho esse conteúdo programático, tá, gente? É assim, nós vamos dividir, essa disciplina vai acontecer durante 15 semanas, certo? Às quartas-feiras, e cada semana a gente vai ter 4 horas de conteúdo, certo? Esse conteúdo ele vai ser dividido também, em toda aula que a gente tiver, vai ter o conteúdo e vai ter alguma atividade relacionada a esse conteúdo. Então, na primeira semana, nós vamos abordar os princípios básicos,
os objetivos do curso, a história da harmonização facial e vamos discutir sobre estética e percepção de beleza, certo? Nesse momento, nós vamos fazer uma discussão, na atividade inicial vai ser uma discussão sobre esses conceitos de beleza e como eles impactam no nosso dia a dia, na questão da autoestima, tá certo? E como é que a gente vai, para poder, posteriormente, baseado nesses conceitos, a gente poder fazer sempre um planejamento melhor para o paciente, tá certo? Na segunda semana, na segunda e na terceira semana, nós vamos falar sobre anatomia e fisiologia orofacial. Então, é importantíssimo para que a gente desenvolva um pensamento de anatomia, ou um pensamento exatamente baseado na anatomia clínica, né, na harmonização, que a gente tenha um conhecimento específico dessa anatomia, a gente conheça bem as estruturas anatômicas. Então, a gente vai ter na segunda semana a questão de ossos e músculos e funções musculares na expressão facial. Certo? Então, como atividade, nesse mesmo dia, a gente vai tentar fazer exercícios de reconhecimento de estrutura em modelos 3D e realidade aumentada. Na terceira semana, a gente já vai para o sistema vasculonervoso, né, facial e a sua importância clínica, certo? E associado a isso, nós vamos falar de estrutura e envelhecimento da pele. Também, como atividade, a gente vai tentar visualizar isso de uma forma melhor através de ferramentas digitais para estudo das camadas cutâneas e estrutura dérmica. Na quarta semana, nós vamos fazer também vamos falar sobre princípios de avaliação estética, certo? Planejando e fazendo planejamento de tratamento. Nesse dia, nós vamos tentar fazer uma atividade chamada role playing, né, de simulações de consultas para a criação de planos de tratamento. Então, vocês com certeza já devem ter ouvido, não sei se vocês já ouviram nesse termo, né, mas é quando você consegue, de uma atividade em que os alunos vão simular personagens, né? Então, eles vão fazer, vão ser profissionais, vão ser pacientes. Então, a gente vai fazer de uma forma bem dinâmica, de uma forma real, para fazer um planejamento, vendo as necessidades daquele paciente e como a gente pode planejar de acordo com o que foi explicado na aula teórica, tá certo? Na quinta e na sexta semana, nós vamos adentrar na parte de toxinas botulínicas, certo? Então, vamos discutir tudo a respeito da toxina e das aplicações e das considerações clínicas. Nessas 2 semanas, vai acontecer os hands-ons, tá certo? Com manequim, nós vamos fazer os pontos de marcação, simular os pontos de injeção e vamos fazer uma discussão, obviamente, em grupo, em relação a essa prática. Também vai acontecer, na sexta semana, a primeira prova. Quando a gente for falar de avaliações, eu explico melhor para vocês como é que vai ser essa questão de prova. Essa primeira prova vai ser uma prova escrita, certo? E que vai ser relacionada aos conteúdos que foram vistos antes. Na semana 7 e 8, a gente vai para procedimentos dérmicos, preenchimentos dérmicos, perdão, e em que vocês vão conhecer também os tipos de preenchimentos com ácido hialurônico e os outros materiais existentes, para vocês ficarem, né, conhecendo todos os materiais que existem na parte da harmonização. E também vamos falar de técnicas de aplicação em áreas selecionadas. Então, como atividade, né, que está tudo aqui direitinho para que vocês, qualquer coisa... Isso aqui a gente vai, obviamente, destrinchar, gente, de acordo com cada aula, né? Então, aqui eu estou só mesmo pontuando para vocês o que vai acontecer ao longo da nossa disciplina, tá certo? Então, na semana 7, vamos usar um software interativo para simular resultados clínicos. Então, assim, a gente está procurando fazer com que as aulas elas se tornem mais interativas possíveis, né? Que não fique só aquela questão do conteúdo teórico, tá certo? Então, a gente vai fazer sempre essa abordagens, digamos, diferentes, né? Então, a gente vai usar esse software, a gente vai fazer também simulação de novo em manequins, né? Para reconhecimento, atividade de reconhecimento e técnicas de aplicação. Na semana 9, certo?
vamos tentar vamos criar estratégias de fixação desse conhecimento, tá? Recapitulando técnicas de toxinas e preenchimento e discussão de casos clínicos hipotéticos, que é muito importante que a gente leve isso para uma prática de pensamento, né? Digamos assim, a gente tem que criar uma ordem, né, de tratamento, de planejamento, que isso é muito importante. Então, as discussões de caso clínico ajudam nesse quesito. E aí, nessa semana, a gente vai criar também a gente vai fazer também uma atividade, certo? Que vamos criar mapas conceituais para sintetizar o que a gente aprendeu. Então, eu coloquei aí como um trabalho, que esse trabalho que eu coloquei, inclusive, em cores, para que vocês possam visualizar e depois entender como é que o processo avaliativo vai acontecer. E aí, esse trabalho que vai acontecer nessa atividade aí, ele vai compor a nota de vocês, tá certo? Uma outra atividade que nós vamos também fazer é um quiz interativo com soluções problemas para a gente obter um feedback imediato, né? Então, assim, através, às vezes, desse tipo de, digamos assim, de avaliação, de atividade, né? Digamos assim, de quiz, se torna muito mais tranquilo, prazeroso e a gente acaba fixando o conteúdo de uma forma melhor, tá? Semana 10, procedimentos complementares, né? Aí aqui a gente vai falar sobre tecnologias complementares, peelings, lasers e a integração com das técnicas com a saúde bucal. Então, como nós estamos falando, a harmonização, como vocês sabem, ela é bem abrangente, não somos só, né, tem vários profissionais, várias categorias que fazem, que podem, né, atuar. E a gente também tem que fazer com que integre com a nossa área, né? Então, a gente vai integrar, por exemplo, inclusive, eu acho que uma coisa interessante para a gente, que eu acho que que destaca diante dessas técnicas da parte da odontologia, são as técnicas anestésicas que a gente pode fazer e que a gente tem domínio muito mais do que outras categorias, né? Então, a gente vai também fazer atividades em grupo sobre aplicações interdisciplinares. Isso é super importante, tá, gente? Não menos importante, nós vamos na semana 11 falar sobre ética e legislação, em que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que estar sempre muito embasado na ética e nas leis, né? Então, tudo que a gente sabe atualmente, assim, a harmonização, ela tem muita mídia, né, digamos assim, e principalmente em cima dos não médicos. Então, assim, a possibilidade da gente ter um conhecimento prévio, né, em relação a esse assunto, ele vai dando cada vez mais segurança para que a gente venha a desenvolver, a ser um profissional de excelência no futuro, né? Então, assim, por isso que eu volto a dizer que o fato dessa disciplina estar dentro da graduação, ela já tem um avanço muito grande, porque vocês vão ter essa noção de como é que ela acontece, obviamente uma coisa bem inicial, como o próprio nome da disciplina diz, que é uma introdução, né? Então, a partir daí, vocês vão ter a identificação com esse assunto, né? E vão optar por seguir ou não, assim como qualquer outra disciplina dentro da odontologia, tá? Então, a gente tem que se basear em cima da ética, né, e de todas essa legislação. E essa legislação envolve as regulamentações, os aspectos éticos dentro da prática, né? Então, que a gente tem que seguir de forma para que a gente possa trabalhar com segurança e nos resguardar também enquanto profissionais, tá? Vamos fazer uma atividade com esse tema, com essa temática, em equipe sobre os dilemas éticos na prática clínica e vamos fazer uma espécie de votação e defesa. Então, a gente vai tentar fazer uma atividade em que haja esse tipo de participação também, tá certo? Na semana 12, nós vamos fazer desenvolvimento de projetos teóricos com base nos conhecimentos adquiridos, tá? Então, a gente vai fazer também, como nós vamos trabalhar com seminários, nós vamos fazer também um planejamento das apresentações, tá certo? Então, a gente faz como atividade uma oficina nesse dia de elaboração de projetos em grupos com preparações para as apresentações.
Também nessa segunda semana vai acontecer a segunda prova, socorro. Então, onde é que eu estava? Pronto, na semana 12, né? Então, nessa semana 12 vai acontecer a segunda prova teórica, tá, gente? Para a composição da avaliação de vocês, tá certo? Na semana 13, nós já vamos partir para a apresentação dos seminários, tá? E nessa semana aí a gente já vai fazer também a apresentação do seminário final, tá? Com o feedback dos professores e avaliação entre vocês, tá, gente? Eu gosto também que sempre tenha a participação para que vocês aprendam, obviamente com os seminários dos outros, e possam também fazer uma avaliação crítica, tá? Em relação às apresentações e aos conteúdos também, tá? Na semana 14, nós vamos fazer uma revisão integrativa dos conceitos e práticas, tá? E discussões sobre as tendências futuras da harmonização orofacial, que é super importante da gente entender o papel da harmonização, né? No futuro, no contexto atual, como é que ela vai se comportar, as previsões que a gente tem, o que é necessário para que a gente seja um profissional de excelência dentro do mercado, né? E como é que a gente vai trabalhar isso aí, tá certo? Então, sessão de perguntas e respostas com convidados profissionais da área. Então, eu vou trazer para vocês também profissionais, pessoas para darem nesse dia para poder conversar, para dar não, na verdade, não seria bem uma palestra, a gente ia fazer mais como se fosse uma mesa redonda, uma roda de conversa, né, em que a gente faça perguntas e respostas, que vocês possam perguntar de tudo que vocês queiram saber, né, de posicionamento, no caso do posicionamento da harmonização desse profissional, na questão dele pessoal, de como ele atende, e dos conceitos e todas as coisas que vocês viram, tá certo? E na semana 15, no último, a gente vai fazer um fechamento e uma avaliação final, tá? A gente vai fazer uma revisão dos principais conceitos, faz um encerramento e uma emissão de feedback sobre o curso, tá certo? Podemos fazer uma avaliação final, prática em manequins, e também coloquei aí, gente, uma sessão de feedback anônimo, não precisa, né, dizer quem é, sobre a disciplina e a experiência de aprendizado. Então, assim, é super importante também para a instituição, para, no caso, o professor, né, a professora, a gente saber como é que vocês... qual foi o aproveitamento da disciplina toda durante o semestre, quais foram a experiência, a maneira que vocês adquiriram esse conhecimento, se foi suficiente, se foi uma metodologia que interessou para vocês, e para a gente poder também estar sempre reformulando e aprendendo, porque a gente aprende junto, né, e formando novas maneiras de ensinar e de fixar as coisas, né? Então, assim, esse feedback ele é super importante, e vocês podem ter percebido que a gente sempre está fazendo de forma, sempre nas semanas, né? A gente está sempre procurando uma maneira de manter esses conteúdos, de fixar esses conteúdos, de tirar dúvidas, porque isso aí é bem mais, super importante, né? Então, assim, quando vocês saírem dessa disciplina, vocês vão estar aptos a pelo menos entender como é que funciona, né? Como funciona direitinho, e se vocês vão ter vontade de seguir realmente essa carreira, sabendo de tudo que ela apresenta, inclusive todas as dificuldades e principalmente as responsabilidades, entendeu? Então, assim, os procedimentos metodológicos eu já falei mais ou menos para vocês durante essas semanas, e nós vamos utilizar aulas expositivas, né, estudos de casos, discussão em grupo, demonstrações práticas, né, realização de procedimento em modelos para prática supervisionada, palestra com os profissionais convidados, como eu falei para vocês, né, como compartilhar experiências e conhecimentos dos especialistas, seminários, que sempre são momentos riquíssimos, que a gente aprende muito, discussões em grupo e estimular pesquisa e apresentação dos temas relacionados, tá certo? O sistema de avaliação, como eu já tinha colocado ali em cores, só para vocês entenderem como é que vai funcionar. Ela vai seguir o padrão da instituição, né, da faculdade, em que
a média é igual, como todas as disciplinas, tá certo? Tem que tirar acima de 7. Nós estamos totalizando 100 pontos, como se fosse né, o 10, né, a nota máxima. E essa distribuição vai acontecer da seguinte forma: as provas escritas, elas vão contar 40 pontos, né, que é 40% da nota total. E naquelas 2 semanas em que eu tinha colocado para vocês, semana 6 e semana 12, que vão acontecer as provas teóricas, aí eu estou colocando o que é que cada prova, o conteúdo de cada uma, né? Cada uma vai valer 20 pontos, né? Então, vai abranger conteúdos da primeira semana à quarta semana na primeira prova, fundamentos, anatomias e avaliação estética, certo? Na segunda prova teórica, vai acontecer na semana 12 e vai pegar os conteúdos da quinta semana, que foi a toxina, né, preenchimentos, ética e regulação, certo? Os trabalhos e seminários, eles vão compor 30% da nota, então vão valer 30 pontos. Também está distribuído o trabalho na 9ª semana, certo? Que é naquela criação daqueles mapas, que vai ser uma atividade também em grupo, né? E o seminário final vai ser a apresentação dos projetos teóricos em grupos, certo? Incorporando tanto pesquisa teórica quanto planejamento prático. A participação em atividades práticas, ela compõe 20% da nota, vale 20 pontos, certo? E... cadê? Pronto. Essa avaliação prática, ela vai ser uma avaliação contínua. Então, durante as semanas que a gente pontuou, a quarta, da 6ª à 8ª e à 12, eles vão ter atividades com hands-on, com práticas. Então, todas elas vão ter avaliações e o somatório dessas avaliações vai dar essa média da avaliação prática, tá certo? Então, vai aplicação de simulações com hands-on, manequim, discussões de casos em grupo. Então, tudo isso compõe a nota prática, certo? E a assiduidade à participação, né, que vai sendo baseada na presença regular das aulas, contribuição significativa em discussões em sala, ao longo de todo o semestre, vai compor 10% da nota, valendo 10 pontos, né? Então, o cálculo da nota, para que vocês entendam melhor, aqui está, prova escrita, você pega o valor da prova e peso 20, né? Multiplica por 0,2, a prova 2, que é 20%, trabalhos e seminários dividido como é 30, fica 15 para cada. Participação em atividades práticas, os 20%, eu pego a média das avaliações que eu considero prática, multiplico por 0,2 para dar também a nota, e a assiduidade de participação vai ficar sendo 10% da nota, né? Vezes 0,1, tá certo? Aqui nós temos também uma bibliografia que vocês vão poder se basear, tá certo? Uma bibliografia básica e complementar. E, obviamente, se vocês tiverem, vocês vão ter acesso direto, né? Direto a mim. Espero que eu passe para vocês o máximo de paixão, né? De conteúdo e de responsabilidade, gente, é uma área realmente que é muito encantadora, mas assim, cada vez mais a gente precisa ter uma consciência de como realizar, de como ser esse profissional diferenciado, cuidando demais do paciente, não só das expectativas dele, né, mas assim, a gente precisa entender da segurança para que a gente possa fazer um trabalho não tenha complicações e que a gente alcance as expectativas tanto da gente como também do paciente, né? Então, eu espero que eu passe para vocês, nesse período que nós vamos estar juntos, todo o encantamento da harmonização facial para que vocês possam seguir, né, e se apaixonem assim como eu, tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato, a gente vai ser sempre um canal super aberto e sugestões e feedbacks são sempre muito bem-vindos, tá bom? Alguma dúvida? Qualquer coisa estou à disposição.